Oyalcha, oyal, oyalcha, oyal, oyalcha, oyal, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, nós estamos aqui. Gratidão, papai. Fala conosco e nos consola, papai. Sim, papai. Porque tu é o nosso consolo. É a ti que esperamos e é em ti que confiamos. Sabemos que nenhuma luta é maior do que nós em ti. Todas as lutas somos mais que vencedores, porque é em ti que nos refugiamos. Tu é o nosso socorro, é a nossa fortaleza. É em ti que está o nosso refúgio. Gratidão por tudo. Fala conosco. Nós te amamos, meu Pai. Estamos ansiosamente aguardando o nosso retorno, papai. Conforme a tua promessa. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Amados irmãos, nós colocamos ali no YouTube. Nós colocamos ali no YouTube dois pequenos vídeos, né? Não dá 3 minutos cada um. E ali, o primeiro é a oração do filho varão vivo, que é o Salmo 116, a partir do versículo 12, que fala, a oração do filho varão, ele fala, porque eu sou teu servo, filho da tua serva, filho da tua serva. Qual que é a serva? Filadélfia. E eu sou teu servo, o filho varão. É lindo, né? E aí o que acontece? E aí nós postamos ontem um outro vídeo que fala assim. O outro vídeo nós falamos assim. Nossa reunião, todos de camisa. Essa camisa Adorado Somente Yal, que é tingida com sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. E nós estávamos ali reunidos, invocando a Yal e Yalcha. E quando nós estávamos invocando Yal e Yalcha, o Pai já nos deu o entendimento que a trombeta é o invocar a Yal e Yalcha. E nós estávamos ali, o irmão fez a edição, colocando a trombeta no fundo, enquanto nós invocávamos. Aí entra aqueles falsos Yaldins, ao invés de e observar e falar assim, adorado somente Yal, não. Entra para nos combater, nos amaldiçoar. Sabe? Porque nós estamos falando Yalcha, nosso Pai. Entra, gasta um tempo lá de fazer um texto para nos amaldiçoar, falando que nós vamos ver. E a palavra se cumpre dizendo assim, olha, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem são o quê? Serão amaldiçoados.
ai daquele que essa pedra cair em cima. Então, olha para você ver. Olha para você ver o engano e o erro habitando naqueles vasos. Porque ele poderia simplesmente desprezar o Yahshua Pai e falar assim: adorado somente Yahweh, porque é isso que nós estamos adorando. Mas no entanto vem amaldiçoar aqueles que adoram a Yahweh. Aquele que amaldiçoa, aquele que adora Yahweh é Lúcifer. Se tornaram nossos inimigos. E tornaram os nossos inimigos sem causa, sem motivo. Você acha que eu gasto tempo para argumentar com eles? Eu simplesmente faço cumprir a palavra. Aqueles que nos desprezam serão desconsiderados. Simplesmente peguei o comentário deles e deletei. Simplesmente desconsidero. São desconsiderados. Entenderam? São desconsiderados. Então, é diferente de uma pessoa que procura ajuda. Totalmente diferente. Totalmente, porque ele fala assim, ó, ele pensa diferente da gente, porque ele tem Yahshua como pai, nós não acreditamos, mas eles adoram Yahweh. Entendeu? Fala assim, eles adoram Yahweh. Então, eu não posso abrir a boca. Por quê? Porque eles estão adorando Yahweh. Entenderam, irmãos? E aí, como que você pode pensar que essa pessoa não vai passar pela tribulação? Como? Uma pessoa que vai contra a outra porque a outra está adorando Yahshua. A gente não está adorando Yahshua, né? Nós estamos adorando Yahweh, mas nós sabemos quando falamos isso, é que aquele que estava no lugar, ele veio no lugar do seu filho. Mas na realidade ele é Yahweh. E quando a gente fala hoje, a gente fala de Yahshua, é aquele que carrega o nome de Yahweh. Agora a gente entende claramente. Yahshua carrega o nome de Yahweh. E a gente adora o nome de Yahweh. A gente adora o nome de Yahweh. A gente não adora o nome de Yahshua. A gente adora o nome de Yahweh. Mas Yahshua carrega o nome de Yahweh. E é por isso que ele senta e todos se prostram diante do nome. Diante do nome que ele carrega. E ele mesmo aponta e fala: adorai somente Yahweh. Entenderam? Então, vamos abrir a palavra, irmãos, em Samuel, capítulo 3. Samuel. Página 393. Quando eu falo Samuel 3, eu estou falando primeiro ou segundo? Primeiro. Muito bem. 392. Antes, a gente lê aqui. Essa aqui é a oração de Ana. Ó, a oração de Ana. A oração de Ana, 1 Samuel, capítulo 2,
versículo 7. 1 Samuel 2:7. Diz assim: é Iau quem empobrece e enriquece, quem humilha e quem exalta, levanta do pó o fraco e do monturo o indigente. E do monturo o indigente, para o fazer assentar com os nobres e colocá-los no lugar de honra. Porque a Iau pertence os fundamentos da terra e sobre eles colocou o mundo. Ele guarda o passo dos que são fiéis, mas os ímpios desaparecem nas trevas. Iau, os seus inimigos são destruídos. O Altíssimo troveja contra eles. Iau julga os confins da terra, dá força ao seu rei e eleva o chifre do seu ungido. Eleva o chifre do seu ungido. Agora nós vamos lá, irmã Diene. O que é o chifre? Poder e autoridade. Nós já vimos que o dragão, lá em Apocalipse 12, ele tem quantas cabeças? 7 cabeças. Quando fala cabeça, a gente já fez o estudo. Está falando, referindo a quê? Filho homem. Porque o homem é cabeça da mulher, lembra? Quando está usando os termos, está usando de sabedoria. Então, Satanás tem 7 filhos homens. Ele fala, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. O total de filhos são quantos? 10. Mas quantos que são cabeças? 7 homens. Fazendo uma semelhança com quem? Os filhos de papai Iau. Os filhos de papai Iau. Agora você sabe. Porque ali a representação de Iauxa, Micael, que ali carrega o nome de Iau, os filhos de Jó. Os filhos de Jó são 10 filhos. E 3 eram mulheres e 7 homens. É a mesma coisa, porque são os dedos das mãos e os dedos dos pés. São correspondentes. Os dedos dos pés do seu corpo representam os querubins, que são meio de transporte, que faz você andar. E os da mão, eles são aquele que edifica, que você trabalha com eles. Você usa a mão para trabalhar e usa o pé para andar, né? Então você trabalha com as mãos, os dedos das mãos. Então, quando nós estamos vendo isso, irmãos, há uma semelhança. Nós já fizemos o estudo mostrando que, olha aqui, por que o dedo da mão é diferente do dedo do pé? O dedão do pé é junto com os outros dedos, são assim, ó. E os dedos da mão é separado. Aí eu falei lá atrás, falei, ó, esse dedão aqui é representação de quem? E esses aqui? Dos seus irmãos. Os seus irmãos estão separados dele, né? Separados, vieram antes, são separados. Olha aqui que bonito, né? Separados. E os dedos do pé são juntos. Aí você vê que o anjo, o querubim Gabriel, ele estava o quê? Aprisionado e foi libertado. Ele estava aprisionado por causa do quê?
das más influências, dos maus conselhos. Andava no meio dos maus conselhos, daqueles que eram do seu povo. Tinha uma influência, mas ele foi libertado. Entendeu? Foi libertado por Micael. Aí, olha só, agora nós voltamos lá. Viu aqui? Ele está profetizando no final dos tempos. Que fala, 1 Samuel 2, 8. Levanta do pó fraco. Quem que é? Levanta do pó fraco, irmã Cida. É. Bem alto, minha irmã. Pede ajuda para a irmã do seu lado. Filadélfia. Tem pouca força. Quem que é o fraco? Tem pouca força. Não é assim que está falando de Filadélfia? Vamos lá em Filadélfia? Vamos lá em Filadélfia? Apocalipse 3. A sua filha está estudando, trabalhando hoje de quê, irmã? Ela trabalha no hospital. Ela é enfermeira? Ah, sim. Ó, fala com ela para ruminar, tá? Apocalipse 3, né? Versículo 8. Ó, tá falando ao mensageiro de Filadélfia, tá? Fala assim, ó. Conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força. Tá vendo, irmã? Pouca força é o quê? É o fraco. Tem pouca força. Se tivesse muita força, seria o quê? Forte. Tem pouca força, então é fraco. Agora volta lá. 1 Samuel 2,8. Levanta do pó o fraco. Levanta do pó. Que pó é esse, irmã Cida? É a terra. Porque o homem foi feito do pó da terra. Levanta da terra. Levanta da terra quem? Filadélfia. Tá vendo? Filadélfia não está no céu, está na terra. Ou seja, Micael e Gabriel estão na terra, junto com a igreja, que são os filhos do seu povo. Aí volta lá. Levanta do pó fraco e do monturo. O que é monturo, irmã Cida? Monturo é lixo. Agora você vai falar assim, o que é lixo, irmã Rejane? O que você acha que é lixo aqui que está referindo? Não, esquece do indigente. Vai falar do monturo. Sujeira. E o que você lembra de sujeira? Não, sepultura. Tem coisa mais suja que sepultura, minha irmã? Sepultura é um lixo. Tá entendendo? Viu que eu tenho que voltar? Até aqueles que estão há mais tempo ainda não entendeu com plenitude. Então, tá tirando do lixo, do monturo, quer dizer, da sepultura, aonde está o morto, tem barata, tem verme, tem mau cheiro. Isso é monturo, é lixo. Levanta do pó fraco, Filadélfia, e do monturo, da sepultura, o indigente. O que é indigente, Mandiene? Hã? Não, o que é indigente? Não estou falando que quem representa, eu falo o que é. O que é indigente? Hã?
que é, irmão Ronaldo, indigente? Indigente, Psst. aquele que não tem parente, estressado, entendeu? É. Por exemplo, se tem uma pessoa que não tem parente. Vamos lembrar do indigente. Quem que você lembra de indigente, irmã Débora? Extremamente pobre. Não. Eu quero que você lembre um indigente na escritura, que papai falou em suas parábolas. Lázaro. Lázaro era um indigente. Lázaro era um indigente. Mas ele foi para onde? O seio de Abraão. É aqueles que estão no seio de Abraão dizendo: até quando? Mestre santo e verdadeiro. Quando ele vai falar isso? Quando nós subirmos. E eles estão falando isso, eles estão aonde, irmã Débora? E aonde é debaixo do altar do sacrifício? Na terra. Debaixo significa sepultado. Sepultado. É o monturo. Sepultado. Sepultado no lixo. Debaixo do altar. Debaixo da terra. Entendeu? Então vamos lá. Levanta do pó fraco e do monturo indigente. Como é que eu sei que está falando de Esmirna? Vamos lá em Apocalipse 2. Apocalipse 2. Apocalipse 2, versículo 8. Eu quero, irmãos, que vocês peguem a Bíblia Jerusalém. Todo mundo que tem celular e tem no celular o iPhone, não tem como usar a Bíblia Jerusalém. Aí você tem que trazer a Bíblia impressa, igual eu, na reunião. Aí eu quero que a Lucinha lê para mim na Bíblia King James. Lê para mim, minha irmã. Apocalipse 2, versículo 9. Bem alto. Conheço tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Não, tá vendo? Aqui, ó, viu? Perdeu o link. Leu na Bíblia King James, perdeu o link. Agora, irmão Marco Betor vai ler aqui para mim em voz alta, irmão, para os irmãos lá do fundo ouvir. O irmão Marcos Vinícius está o último lá, para ele conseguir ouvir. Tá bom. Lê bem alto. Conheço tua tribulação, tua indigência. Ah, aqui está usando a mesma palavra. Conheço tua tribulação e tua indigência. Por quê? Está fazendo link com a oração lá. A oração de Ana. Agora volta. Volta lá. A oração de Ana. 1 Samuel 2, versículo 8. Levanta do pó. E ao levanta do pó o fraco, quer dizer, levanta da terra. Por isso que fala, levantar-se-á Micael. Ele está morto? Não, está vivo. Ele está na terra, por isso que fala, levanta, porque usa aqui o mesmo verbo, levanta. Levanta do pó o fraco, quer dizer, Filadélfia. E do monturo, quer dizer, do lixo da sepultura, o indigente, que faz o link com os de Esmirna, que são indigentes, que estão aonde? Esperando a ressurreição. Eles também querem participar do descanso. Apocalipse 6, que eu já trouxe. Aí fala, para os fazer assentar-se com os nobres
e colocá-los no lugar de honra. Porque, e colocá-los no lugar de honra, porque a Yahweh pertence os fundamentos da terra e sobre eles colocou o mundo. Então, colocá-los no lugar de honra. Lá em cima. Elevar e colocar no lugar de honra, irmãos. Então nunca fica pensando que a terra é melhor que o céu. Nunca fica pensando essa asneira. Que o céu é monótono, não tem o que fazer. Você vai visitar lá o Jardim do Éden, você vai ver espécies de animais e falantes, eles falam. Por quê? Por que eles falam, irmã Liriamar? Por que os animais do Éden falam? Psiu. Porque o Espírito de Yahweh está neles. E é por isso que eles falam. Entendeu? Então, quando fala de elevá-los e fala de um lugar maravilhoso, porque em Salmo 16 fala, foi-me dado um cordel de medir, e me falaram, mede a tua herança. A minha herança é maravilhosa, é magnífica. Você não faz ideia. Talvez até faça, né? Se tiver recobrado a memória. Aí vamos lá. Agora nós vamos para 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel 3, versículo 1. O jovem Samuel servia, pois, a Yahweh na presença de Eli. Tá vendo aqui? A gente já viu quem que é a representação de Eli. Mesmo então, olha só, vamos continuar. A palavra de Yahweh era rara. Olha aqui. A palavra de Yahweh era rara naqueles dias. Que dias são esses? Irmã Julie. Que dias são esses? Que a palavra de Yahweh era rara. Irmão Euder. No tempo do fim. No tempo do fim. Porque isso aqui é uma representação do final dos tempos. Entendeu? Aconteceu na antiga aliança apontando para o final dos tempos. Naqueles dias. Levantar-se-á Micael. Então, naqueles dias, apontando para o tempo do fim, a palavra de Yahweh era rara. Tá? Continua. A palavra de Yahweh era rara naqueles dias e não havia visão que se manifestasse. Ora, um dia Eli já estava deitado em seu lugar. A lâmpada de Yahweh não se tinha ainda apagado. Depois nós vamos explicar isso. E Samuel estava deitado no santuário de Yahweh, no lugar onde se encontrava a arca de Yahweh. Ele não estava dentro, ele estava naquilo que eu falei, no lugar santo, que estava dividido por um véu. Entenderam? Aí ele fala, Yahweh chamou, Samuel, Samuel. Ele respondeu, eis-me aqui. E correu para onde estava Eli. Olha aqui. Yahweh já chamou ele quando ele estava aonde? Representado, irmã Ângela. Não, apontando para o final dos tempos. Aonde?
Não, então na terra. Sim, mas aonde? Aonde? Onde que é o templo? Templo terreno, né? Aonde que é o templo terreno? Não, minha irmã. 1 Timóteo capítulo 3, porque a igreja é a casa de Yahvé vivo. A igreja é a casa de Yahvé vivo. Tem que lembrar. É a igreja. Está apontando para o final dos tempos com aquele que é o filho varão. Estava aonde? Na igreja. Servindo ali Eli. Servindo Ial, na realidade, na presença de Eli. Na casa de Ial, que é a igreja. Entenderam? Vocês estão lembrados? O link aqui, ó. Porque a palavra fala, porque a igreja é a casa de Ial vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Fazendo o link do templo com a igreja. Quando eu falei isso aqui, ó, isso aqui está apontando para o final dos tempos, porque nada há de novo. Tudo é uma repetição. Então vamos lá. Versículo 2, versículo 3. E a lâmpada de Ial não se tinha ainda apagado, e Samial estava deitado no santuário de Ial, no lugar onde se encontrava a arca de Ial. E Ial chamou Samiel, Samiel. Ele respondeu, eis-me aqui. E correu para onde estava Eli. E disse, eis-me aqui. Por que me chamaste? Não te chamei, disse Eli. Volta a deitar-te. Volta a deitar-te. Volta a deitar-te. Ele foi deitar-se. Ial chamou novamente, Samiel, Samiel. Ele se levantou e foi ter com Eli, dizendo, tu me chamaste? Aqui estou. Eu não te chamei. Disse Eli, vai deitar-te. Samiel não conhecia ainda Ial. E a palavra de Ial não lhe tinha sido ainda revelada. E a palavra de Ial ainda não tinha sido ainda para ele revelada. Porque ele estava servindo aonde, irmã Líria? Acabei de falar com a irmã. Acabei de falar com a irmã. Ele estava servindo na igreja, nas denominações. Falou bem no início. Acabei de falar, irmão. Vocês não estão dormindo? Ou seja, ele estava servindo Ial na presença de Deus. Nas denominações. Entenderam? Por quê? Porque a palavra de Ial ainda não tinha sido a ele revelada. Aqui, irmãos. Aí vamos lá em Isaías. Levanta-te, levanta, desperta. Ó, braço de Ial, vamos lá. Quem vai me falar aqui? Isaías 51, 9. Parabéns, minha irmã. 1336. Isaías 51. Vamos colocar aqui, ó. Isaías, vamos pegar Isaías 51, 9. E depois nós vamos pegar Isaías 51, 17. Todos abriram? Página 1336. Como eu falo assim com os irmãos, ó. Você precisa ter a Bíblia e Al Shalom junto com você quando vier nas reuniões. Tá? Então, Isaías 51, 9 diz: desperta, desperta, mune-te de força, ó braço de Ial. Desperta como nos dias antigos, nas gerações de outrora. Ok? Fazendo link com o chamado de Samial. Samial, está despertando ele.
E aí ele fala, volta a dormir. Tá entendendo? Agora vai lá. Isaías 51, 17. Desperta, desperta, levanta-te. E ao Xalã, tu que da mão de Iau bebeste a taça da sua ira, foi cálice, taça de vertigem, que bebeste e esvaziaste. Tá falando para quem aqui agora, irmã Diene? Com Filadélfia, exatamente. Primeiro ele fala com o mensageiro e depois fala com a igreja Filadélfia. E fala aqui, ó, você que bebeu do cálice de vertigem, quer dizer, o cálice que te embriagou. Viu aqui o despertar? O despertar dos dois personagens? E aí do versículo 18, olha. Dentre todos os filhos que deu à luz, não há nenhum que a conduza. Conduzir quem? Conduz a mãe. De todos os filhos que você deu à luz, não tem nenhum que te conduz. Até que chegou o final dos tempos. Um filho da velhice da mãe. Esse vai te conduzir. Olha aqui, vamos lá, continuando. Ele fala, ó, dentre todos os filhos que deu à luz, não há nenhum que a conduza, nenhum que a tome pela mão, dentre todos os filhos que criou. Essa dupla desgraça te sobreveio. Quem se compadecerá de ti? Viu? Aí chega no versículo, no capítulo 52. Versículo 1 fala, desperta, desperta. De novo. Desperta, desperta. Reveste de força, ó Sião. Põe os teus vestidos de gala. Põe os teus vestidos de gala. E ao Xalã, cidade santa, pois nunca mais tornarão a entrar em ti o incircunciso, o impuro. Se está falando, nunca mais entrarão em Al-Xalã o incircunciso e o impuro, é por quê? Porque o incircunciso e o impuro estava habitando no meio dela. Aí por isso que faz um link que fala assim, ó, Iau vai fazer o quê? Ele vai, deu certo. Ele vai fazer um estremecer dos alicerces, não somente do céu, mas também da terra. Isso está em Hebreus quanto? Vocês estão chegando agora ao Monte Sião, a cidade santa. Aonde? Hebreus 12, 2100. Versículo 22, ó. Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22. Diz assim, ó. Mas vós vos aproximaste do Monte Sião, da cidade de Iau vivo. Tá fazendo o link lá com Iau-Xalã. A Iau-Xalã celeste aí. E de milhões de anjos reunidos em festa. E da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. E de Iau, o juiz de todos. E dos espíritos justos, que chegaram à perfeição. E de Iauxa, mediador da nova aliança. Do sangue da aspersão mais eloquente que o sangue de Abel.
Prestai atenção, não deixais de ouvir aquele que vos fala. Pois se não escaparam do castigo quando recusaram ouvir aquele que os advertia na terra, porque ele já advertia eles na terra, não escaparam do castigo quando recusaram ouvir aquele que os advertia sobre a terra, com maior razão ainda, não escaparemos nós se nos afastemos de quem nos fala do alto dos céus. Se ele nos advertia quando estava na terra, na condição de filho do homem, muito mais agora, quando ele for sobreexaltado. Quando ele falar na condição de Yahweh, que carrega o nome de Yahweh. É isso que está exortando. Ó, versículo 26. Ele cuja voz um dia abalou a terra. A voz, cujo um dia abalou a terra, agora proclama: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Quando esse que vai abalar o céu, irmã Márcia? Quando vai acontecer esse abalar no céu, irmã Márcia de Ângela? Não. Não. Quando ele vai abalar o céu? É no milênio? Quando o quê? A gente está falando sem parar. Quando derrubar o administrador infiel e mais os seus mercadores, lançando-os na terra, está abalando o céu. Agora, aquele que vos fala, ele fala: eu vou abalar o céu. Seja. Assim seja. E não só o céu, mas também a terra. Tá vendo aqui? Por isso que fala: levantar-se-á Micael, o grande príncipe que se conserva, junto dos seus filhos e do seu povo. Aí faz o link com Apocalipse 12. Haverá batalha no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão e seus anjos. Mas eles não prevaleceram, o dragão e seus anjos não prevaleceram. E foram lançados, atirados na terra. Ou seja, o céu foi abalado. Por isso aqui no versículo 25 fala: prestai atenção e não deixar de ouvir aquele que vos fala. Ele fala que, olha, se esses que não ouviram a voz dele não escaparam na terra, porque isso está dizendo, presta atenção, versículo 25, prestai atenção para não deixar de ouvir aquele que vos fala, porque se não escaparam do castigo, quando recusaram ouvir aquele que os advertia sobre a terra, por isso que faz o link com Isaías. Ó, porque eles não deram ouvido às águas de Siloé, que correm mansamente. E é por causa disso que Yahweh está enviando Emanuel. Viu aqui? Esse que vos falava sobre a terra. Tremendo demais. Prestai atenção e não deixar de ouvir aquele que vos fala, porque se não escaparam do castigo, quando recusaram ouvir aquele que os advertia sobre a terra, com maior razão ainda, não escaparemos nós, se nos afastarmos de quem nos fala do alto dos céus. Ele, cuja voz um dia abalou a terra, agora proclama: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Agora você volta
lá em Isaías. Isaías 51, 9. Isaías 51, 9. Desperta, desperta, mune-te de força. Mune de força, tá vendo? Porque aquele que é o mensageiro de Filadélfia, que tem pouca força, por ele ter pouca força, ele está falando, agora mune-te de força. Ó braço de Iau, desperta nos dias antigos, nas gerações de autônomos. Por acaso não és tu aquele que despedaçou Raabe, que trespassou o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e fez do fundo do mar um caminho, a fim dos resgatados passarem? Assim voltarão os que foram libertados por Iau. Chegarão a Sião gritando de alegria, trazendo consigo alegria eterna. Gozo e alegria os acompanharão, dor e gemidos cessarão. Aquele que abalou, porque aqui ele está falando, abalou até profundamente o quê? Os abismos. Ele abalou até os abismos. Não é aquele que vos fala que abalou o céu, abalou a terra e vai abalar novamente. É isso que está apontando aquele que vos fala. Entendeu? E aqui está falando braço de Iau. Braço, gratidão, irmão. Braço. Braço é aquele que executa um trabalho braçal. Quando fala braço, irmão Ronaldo, que sabe o que é trabalhar braçalmente, não sabe, irmão? O que está falando? É aquele que trabalha, faz a obra braçal para Iau. Ele é mandado e ele vai executar a obra braçal para Iau. Iau já cansou daqueles incircuncisos habitando os lugares celestiais. Iau fala, eu estou te despertando para você pôr um fim nestes incircuncisos que habitam Iau Shalom celestial. É muito mais que preguiçoso, irmão. Muito mais. Entenderam? Então volta lá agora. Samuel 3. Gratidão, minha irmã. Enquanto os irmãos abrem, Samuel 3. 394. Vamos lá. Versículo Samuel 3:7. Samuel não conhecia ainda Iau, e a palavra de Iau não lhe tinha sido ainda revelada. Iau voltou a chamar Samuel pela terceira vez. Ele se levantou. Ele se levantou. Ele se levantou. Agora vamos lá. Daniel 12:1. Página 1578. 1578. Daniel 12:1. Como que tá na Bíblia, na Bíblia King James, irmã Lúcia? Naquela época, Micael, o grande príncipe, protege o povo de Iau, se erguerá em... Aí, viu? Já mudou. Se erguerá.
Porque a conexão está nos verbos. A conexão está nos verbos. Por isso que você tem que levar aí ao Shalom, que é mais original. Então, quando está falando aqui, ó, 1 Samuel 3, 1 Samuel 3, 8, diz assim: vamos lá, 8. Ial voltou a chamar Samuel pela terceira vez. Ele se levantou. Ele se levantou. Ele se levantou. Aí faz um link aqui, ó, Daniel 12:1. Nesse tempo levantar-se-á Micael. Nesse tempo. Agora você grifa aí, nesse tempo. Grifa aí, nesse tempo. E você volta lá em Samuel. Aí fala, o jovem, Samuel 3:1, o jovem Samuel servia, pois a Ial, na presença de Eli. A palavra de Ial era rara naqueles dias, naquele tempo. Ok? Aí você vai entender, olha aqui, você vai entender melhor agora o filho varão. O filho varão, ele estava servindo aonde, irmão Rodrigo? O filho varão servia aonde? Que eu acabei de explicar aqui desde o início. Qual igreja? Qual igreja? Qual igreja? Qual igreja? Qual igreja? Era na Filadélfia que ele servia? Qual igreja? Sardes. Servia em Sardes. Servia em Sardes. E essa aí que é a disputa. Porque Filadélfia e Sardes estavam disputando pelo filho varão vivo. E aí, Ial julga a causa. Ial julga a causa, representação de Salomão. E fala assim, olha, vamos matar então esse filho varão vivo. Vão matar ele? Vão matar ele, irmão, o Alisson? Vão matar esse filho varão vivo? Hã? Tá vendo? Filadélfia, não mata não. Deixa com Sardes. Deixa para Sardes. Eu prefiro que ele permaneça vivo em Sardes do que ser dividido no meio e morto. Deixa com Sardes. A mãe Filadélfia falou. A Ial falou assim, não! Tira de Sardes e entrega para a mãe Filadélfia. Entenderam, irmãos? Estão entendendo? Pode falar, irmã. Essa interpretação é uma mentira. Mentirosa. Qual que é o espírito que está agindo nela? Do engano. Viu? É um espírito de engano e do erro. É um espírito de engano e de erro. Ok? Então vamos lá. 1 Samuel 3, versículo 8.
Ial voltou a chamar Samial pela terceira vez. Ele se levantou, aproximou-se de Eli e disse: aqui estou, por que me chamasse? Então Eli compreendeu que era Ial. Ó. Então Eli compreendeu que era Ial que estava falando. Então Eli compreendeu que era Ial que estava falando. E disse: vai, deita-te, e te chamar de novo, dirás: fala, Ial, pois teu servo ouve. Ouve. Aí a gente lembra, porque Ial me deu um ouvido de... Vamos abrir? Irmão Marco Betoso. Isaías quanto, irmão? 50. Isaías 50? Isaías 1334. 1300 e quanto? 34. Despertou meu ouvido. 1334. Isaías 50, versículo 4. Irmão Artuzinho, lê para mim. Isaías 50, versículo 4. O mestre Ial me deu uma língua de discípulo para que eu soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. De manhã em manhã ele me desperta, sim, desperta meu ouvido para que ouça como os discípulos. Viu? De manhã em manhã ele me desperta. Ele me desperta. Ele me desperta. Sim, desperta o meu ouvido para que eu ouça como os discípulos. É tremendo demais. Viu lá? Versículo 5. O mestre Ial abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde, não recuei. Eu não fui rebelde, eu não recuei. Nossa. Recuar é uma rebeldia, percebe? Aí continua, volta lá, 1 Samuel 3, 8. Os irmãos gostou do 8, vamos ler o 8 não. Vamos lá. Ial voltou a chamar Samial pela terceira vez. Ele se levantou, aproximou-se de Eli e disse: aqui estou, por que me chamaste? Então Eli compreendeu que era Ial que chamava o menino. Vai deitar-te, e se te chamar de novo dirás: fala, Ial, pois o teu servo ouve. O teu servo ouve. E Samial foi se deitar no seu lugar. Veio Ial e ficou ali presente. Ficou ali presente. Chamou como das outras vezes: Samial, Samial. E Samial respondeu: fala, pois teu servo ouve. O teu servo ouve. Ele me deu um ouvido de discípulo. O teu servo ouve. Versículo 11. Ial disse a Samial: vou fazer uma coisa em Israel que fará tinir ambos os ouvidos. Vou fazer tinir ambos os ouvidos de todos os que a ouvirem. Todos que ouvirem a minha voz, o ouvido vai tinir. Naquele dia farei cumprir contra Eli, que é o link. Eli é a representação de quem mamácia da Ângela. Ninguém sopra. Parou de ruminar, minha irmã?
antimachia. Não, senhora. Já expliquei muito claramente. O Eli tinha 2 filhos. Já trouxe essa ministração. Falei que os 2 filhos, um é o antimachia e o falso profeta, que morrerão no mesmo dia. Representação daqueles 2, que no mesmo dia morrem em batalha. Quem que é? É Hófni. Não, quem que é Eli representado? Ficou sem ruminar, né, minha irmã? Parou de ruminar. De que essa semana eu não ruminei. Tá vendo, minha irmã? Viu como é que enfraquece? A irmã Ângela sabe, irmã Liriamar. Satanás. Só que não é Satanás, porque ele está no templo. Quando ele está no templo, ele usa o nome de Lúcifer. Até o diabo se transfigura em anjo de luz, Lúcifer, quando está no templo. Irmãos, como eu falei com vocês, vocês têm que fazer a parte de vocês, eu faço a minha, vocês fazem a sua. Então vamos lá. Viu? Quando eu penso assim, todo mundo está fiadinho, todo mundo está entendendo. Se eu não volto aqui, eu vejo que era uma triste ilusão. Tá caladinho aí, achando que tá entendendo tudo e não tá. De uma coisa que, uma administração, 2, 3, reforçando, irmão Marco, todo mundo reforçando. Pode? Então, muita atenção. Lembrando que existe o que de Filadélfia? Existe 2 grupos de Filadélfia, Márcia. Qual que é o primeiro grupo? Os que bebem água com atenção. E o segundo? E o segundo são os desatentos. O que é desatento? Não prestam atenção. Vamos lá então? Vamos abrir então lá em Hebreus 12, de novo. Vamos lá em Hebreus 12? Vamos lá em Hebreus 12. Hã? 2100. 2100. Hebreus 12, 25. Hebreus 12, 25. Em Filadélfia tem então os atentos, né, irmã? E tem os desatentos. Em Filadélfia tem os atentos e tem os desatentos. Vamos lá, Hebreus 12, 25. Prestai atenção. É o que eu fico falando, tem que parar. Presta atenção. Hebreus 12, 25. Prestai atenção para não deixar de ouvir aquele que vos fala. Prestai atenção para não cair na condição dos desatentos de Filadélfia. Agora volta lá, Samuel 3. Versículo 12. 1 Samuel 3, 12. 1 Samuel 3, 12. Como é que está na Bíblia King James? A primeira palavra, irmã Lúcia. 3:12. Na ocasião certa... Pronto, é isso que eu queria. Na ocasião certa, está errado. Você vai marcar aqui na Bíblia Yal-Shalom, naquele dia. Grifa aí, naquele dia. Grifa aí, naquele dia. 1 Samuel 3:12. Como é que está na Bíblia? Como é que está na Bíblia Yal-Shalom? Naquele dia. Naquele dia.
Naquele dia. Naquele dia. Como é que está na Bíblia? Yal-Shalom, irmã Liramar. Naquele dia. Agora você vai lá, Apocalipse 12. Daniel 12 está qual, irmã? Fala aí. Página 2154. Isso. Não esquece, não. Vamos pegar 12. Primeiro Apocalipse 12. Apocalipse 12, 1. Não, 12. Apocalipse 12, versículo 7. Apocalipse 12, 7. Houve então uma batalha no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou justamente os seus anjos, mas foi derrotado. E não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Agora vamos lá em Daniel 12. 1578. 1578. 1578. Nesse tempo do fim, levantar-se-á Micael, o grande príncipe que se conserva junto aos filhos do seu povo. Você viu que levantou para guerrear e guerreou. Quanto tempo vai ser a batalha, irmão Bruno Alessandro? Quanto tempo vai ser a batalha no céu? Hã? Quanto tempo vai ser, irmão Bento? Quanto tempo vai ser a batalha no céu? Irmão Shaul. Quanto tempo? É. Isso vai ser rápido. Vai ser rápido. Mas quanto tempo? Um dia. Um dia. Isso. Um dia, no mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia. Isaías 22. Abre lá. Isaías 20. Isaías 22. Página 1286. Hã? Isaías 1286, irmãos. Pode falar. É o dia da vingança de Altos. É o dia da vingança, né? Ó, por que é o dia da vingança, irmão Artuzinho? Por que é o dia da vingança? É a retribuição. Por quê? O que ele fez? Expulsou do templo. Agora ele vai ser expulso. Ele tomou o corpo, mas não entrou. Mas ele tomou o corpo. E agora o corpo dele vai ser tomado. É a lei. É a lei. É a lei. É a lei. O dia da vingança de Ial. Isaías 22. Isaías 22, versículo 20. Olha aqui. Isaías 22, 20. Vamos pegar aqui, ó, só para você ver, ó. Isaías 22, 17. Tá falando aqui, apontando para a batalha celestial. Tá falando de dois servos. Sóbina, representação de Lúcifer. E Eliaquim, representação de Gabriel. Quem que é Gabriel? É de Lúcifer. Filho o quê? O filho caçula. Mas o filho caçula que não seguiu as obras do seu pai.
Por isso que a palavra fala, todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Aonde está escrito isso, irmã Maria? Aonde está escrito isso? Todas as almas são minhas, diz Ial. A alma que pecar, essa morrerá. Não se dirá mais em Israel este provérbio. Os pais comeram uvas verdes e foi o dente dos filhos que embotaram. Quem vai lá? Ezequiel 18. Ezequiel 18. Ezequiel 18. Tá vendo aqui que Ial não cobra de um filho o que o pai fez? Tremendo. Porque apesar de Gabriel ser filho de Lúcifer, não andou nos caminhos de Lúcifer. Entendeu? Ai, ai, né? Vamos lá, Isaías 22. Isaías 22, versículo 17. Olha aqui. Mas Ial te lançará para longe. Qual é o Ial que vai lançar Lúcifer para longe? Faz assim, ó. Faz assim. O braço que lança para longe. É o braço, faz assim, ó. Isso. Agora o braço lança para longe. Ó, homem. Pedi Ivana que faz aqui. Então vamos lá. Versículo 17, Isaías 22, 17. Mas Ial é o braço, te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerá juntamente com os carros suntuosos, como uma vergonha da casa do seu mestre. Afastar-te-ei do teu cargo, remover-te-ei do teu posto, naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Elquias, vesti-lo-ei com tua túnica e cingi-lo-ei com teu cinto. Porei nas suas mãos suas funções, e ele será pai para os habitantes de Ial-Shalã e para a casa de Ialda. Ele será pai de qual nação, irmão Lucas? Ele vai ser o pai dos querubins. Por quê? Porque o pai original foi remessado por terra. Quem que era o pai original? Lúcifer. Vai ser colocado um novo pai no lugar. É o exemplo, porque o que acontece com os dedos da mão, acontece com os dedos dos pés. Por quê? Porque o filho caçula de Ial, que é, ali a gente fala Ialcha, né? Mas é Ial, ele transferiu a sua herança após sua morte para o seu filho caçula, que foi digno. Assim também é tomado de Lúcifer a herança e entregue por um filho, o que? Fiel a Ial. Não é que ele é fiel ao seu pai, ele é fiel a Ial. Entendeu? Pode falar, irmão Edgar. Papai, essa passagem liga com Romanos 2, 5. Ora, com a tua obstinação e com o teu coração impenitente, acumulas contra ti um monte de ira, no dia da ira em que se revelará o justo julgamento de Ial. Isso, exatamente. Aquilo que a ira, o irmão Atuzinho falou, que é o dia da vingança, da ira de Ial. Né? Por isso que fala a palavra, olha, que você não se vingue, porque a vingança pertence a Ial, e ele vai retribuir aos impenitentes, os incircuncisos, o que lhe é de direito. E o 6 aqui fala, papai, ó, que retribuirá a cada um segundo suas obras, a vida eterna para aquele que pela constância no bem
visam a glória. Agora e muda a honra. palavra constância para perseverança. Muda aí. Lê para nós esse pedaço aí. A vida eterna para aqueles que pela perseverança no bem visam a glória, a honra e a incorruptibilidade. Exatamente. Quer dizer, está consertando as veredas para cada dia ser luz perfeita, cada dia ser mais justo. É a justiça, fazendo o que é reto, né? Perante Yahweh e perante os homens. Então, nesse mesmo dia, quer dizer, a batalha não dura muito tempo, no mesmo dia. Entendeu? Tudo vai ser abalado. Tudo que está lá no céu vai ser abalado, lançado por terra. Por isso que fala, aquele que vos fala, né? Aquele que vos fala, que é o braço, ele vai arremessar a Lúcifer. Entendeu? Voltando lá. Samuel 3, versículo 12. Agora você entendeu aqui por que começa naquele dia. Por que começa naquele dia? É no dia da vingança. Pode falar, né, irmão? O irmão está frisando naquele dia, aí, aqui em Lucas... Fala bem alto para os irmãos. Aqui em Lucas 6, 20 fala assim: erguendo então os olhos para os seus discípulos, dizia: feliz vós, os pobres, porque vosso é o reino de Yahweh. Feliz vós, porque agora tendes fome, porque sereis saciados. Feliz vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Feliz sereis quando os homens odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem, proscreverem vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa, pois do mesmo modo seus pais tratavam os profetas. É quando somos rejeitados, e somos rejeitados o tempo todo, né, irmãos? Né? A gente se poupa ali, por quê? Porque toda aquela infâmia que eles lançam contra nós, eu deleto, o irmão Shaul deleta. Todos os comentários infames que fazem contra nós e blasfemam contra nós, nós deletamos, para poupar os irmãos. Pode falar, irmão Alberto. Fala bem alto. Naquele time que a gente durante a ofensa, o motivo para ele ficar os braços de almeida e você através do teu olho no céu. Oi? Naquele mesmo dia, né? Naquele mesmo dia, né? Naquele mesmo dia. E aí, olha só. 1 Samuel 3, 12. Naquele dia, farei cumprir-se contra Eli tudo o que disse acerca de sua casa. Que casa é essa, irmã Diene? Que casa é essa? Que casa é essa? Casa dos querubins, irmão. Por isso que fala, sobrepor uma casa sobre a outra. A casa dos querubins. Por quê? A casa dos filhos de Alcha foi sobreposta sobre ela a casa dos querubins. Então por isso que fala assim, ó, naquele dia farei cumprir-se contra Eli tudo que disse acerca de sua casa, do começo até o fim. Eu lhe anunciei que julgaria sua casa para sempre, porque ele sabia que seus filhos ofendiam a Yahweh e não os repreendeu. De novo, naquele dia farei cumprir-se contra ele tudo que disse acerca de sua casa, do começo até o fim. Eu lhe anunciei que julgaria sua casa para sempre, porque ele sabia que seus filhos ofendiam a Yahweh e não os repreendeu.
Por isso que nem sacrifício, nem oferta jamais expiarão a iniquidade da casa de Eli. Samuel repousou até de manhã. Então abriu as portas da casa de Ial. Ele abriu as portas da casa de Ial. O que lembra lá o mensageiro de Filadélfia? Eis que pus diante de ti uma porta aberta. A porta do quê? Do templo. A porta do templo. Por isso que fala, Samuel repousou até amanhã e então abriu as portas da casa de Ial. Samuel temia contar a visão a Eli, ó. Mas Eli o chamou e disse, Samuel. Aí ele fala, e ele respondeu, eis-me aqui. E ele perguntou, qual foi a palavra que ele lhe disse? Não me ocultes nada, que Ial te faça tal coisa, e lhe some mais outro tanto, se me esconderes uma só palavra de tudo que ele te disse. Então Samuel lhe contou tudo, sem lhe ocultar coisa alguma. Eli disse, ele é Ial. Faça ele o que lhe parecer bom. Ele é Ial, viu? Aqui, irmã Lúcia, eu quero que você pega para mim 1 Samuel, capítulo 3. Lê para mim a passagem do versículo 13. Samuel 3:13. Porquanto eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre, por causa do grave pecado de seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e blasfemadores contra a minha pessoa. Isso, é essa que eu queria, ó. Você viu que você tem que caminhar. Você tem que caminhar. Você tem que caminhar nas Bíblias, viu? Porque a palavra-chave aqui, ó, é que os filhos blasfemavam contra Ial. Olha aqui, ó. 1 Samuel 3, versículo 13. Olha aqui. 1 Samuel 3:13. Porque eu lhe afirmei que julgarei a sua casa para sempre, por causa do grave pecado dos seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e blasfemadores contra a minha pessoa. Blasfemadores contra a minha pessoa. Segura aqui, que eu vou abrir com vocês em Apocalipse 13. Vamos lá. Apocalipse 13. 2155. Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículo, versículo 4. Vou começar aqui. Vamos começar aqui, ó. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, dizendo: quem é comparável à besta e é quem pode lutar contra ela? Tadinho. Foi-lhe dado uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Aí vem aqui o versículo 6, ó. A besta abriu então a boca em blasfêmias contra Ial. Abriu a boca em blasfêmia contra Ial. Por isso que faz o link lá, ó, que os filhos de Eli, eles blasfemavam contra a pessoa de Ial. Por isso que eu peguei na versão King James. A gente tem que ser
guiado pela melhor tradução. Viu? Entendeu, irmã Marinalva? Por isso que lá está falando, ó, os filhos, o pai desprezava o que os filhos faziam, que blasfemavam contra Yahweh. Entendeu? Então, vamos voltar aqui. 1 Samuel 3, já está acabando, tá, irmãos? Já vamos concluir. 1 Samuel 3, versículo 17. Eli perguntou, qual foi a palavra que ele te disse? Não me ocultes nada, que Yahweh te faça tal coisa e lhe some mais outro tanto, se me esconderes uma só palavra de tudo que ele te disse. Então Samuel lhe contou tudo, sem lhe ocultar coisa alguma. Eli disse, ele é Yahweh, faça ele o que lhe parecer bom. Samuel cresceu, Yahweh estava com ele, e nenhuma das palavras que lhe dissera deixou cair em terra. Todo Israel soube, desde Dan até Bersabeia, que Samuel estava confirmado como profeta de Yahweh. Estava confirmado como profeta de Yahweh. E Yahweh continuou a manifestar-se em Silo, ou em Siló, porque em Siló ele se revelara a Samuel pela palavra de Yahweh. Ok? Assim seja. Fazem com Isaías 52, que depois fala, nações numerosas ficarão perpétuas diante de tudo aquilo que foi falado, e agora eles crerão naquilo que foi dito. Então todos ficarão sabendo a glória da... Todos vão saber. Verdade. Todos vão saber. E eles vão saber, e aí eles vão correr, querendo desejar ver um dos dias do Filho do Homem. Porque o dia do Filho do Homem será como os dias de Noé, que era o apregoeiro da justiça, e ninguém deu ouvidos a ele, e ele salvou apenas a sua família. Aí está falando aqui, como nos dias de Noé, porque rejeitaram as águas de Siloé, Yahweh envia as águas impetuosas e bravias do rio Eufrates, né? E aqui eles pisam Dan, né? Então nós já estudamos que é uma representação de sacos que sujaram. É. E Dan significa que Yahweh fez justiça. Eu trouxe dois. Só para os irmãos tomarem cuidado, que tá vendo? Isso aqui é água mais suco concentrado. É. Isso aqui não é suco integral. Quando os irmãos trouxerem o suco, vão olhar aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui foi um suco, não é um suco natural, tá, irmãos? É um suco reconstituído, que está escrito que ele foi reconstituído, suco concentrado mais água. Então, não usamos o suco misturado. Não, a gente fala que é 100%. Aqui fala 100% suco, né? Mas ele é um suco reconstituído. Pode falar. Não, é ótimo. Eu trouxe dois sucos também. Não, pode. Depois você traz. Eu trouxe dois sucos. Dois sucos que nós temos. Aí não vai faltar. Mas eu falo só na hora agora que os irmãos for pegar. Por quê? Porque esse aí, ó, é a mentira, né? A enganação, né? Papai, o Maguari também tem água. A gente. Aquela ali, depois vocês olham ali, irmãos. Nós estamos usando um que o irmão Isalino observou. Qual que é o do irmão Isalino, do irmão Murilo? O suco que o irmão Isalino gosta. Não. Pega aquele que eu trouxe lá. Olha lá, qual que é o que o irmão Isalino gosta? Qual que é o suco que você gosta, irmão? A marca. A marca, qual que é o suco? A marca.
Você um dia me falou, irmão. Pega lá. Não é aliança não, pega lá pra você ver. Tadinho. Judiação. Ele só fica mexendo. Só fica parecendo. Pega o frasco que eu trouxe. Nós tivemos que interromper aqui um minutinho, tá? Mas nós vamos... Aqui, ó. É esse aí, irmão. Esse eu trouxe. Esse eu trouxe 2 hoje. E eu trouxe esse aqui, irmão, depois que você falou assim comigo, ó. Esse suco, eu prefiro, você falou assim comigo. Esse aqui eu prefiro. Chama Campo Largo, suco integral e nada mais. E aí tá escrito, ó, sem adição de açúcar e sem conservantes. E aqui tem uma palavra bonita, que ele fala assim, ó. Simples, puro e verdadeiro. É esse? Simples, puro e verdadeiro. É esse? E aí, ele chama Campo Largo. Nós sentamos juntos. Aí nós lembramos da oração de quem? Oração de quem que a gente fala, irmã Rejane? Não. Oração de quem? Jabes. Aqui, alarga as minhas fronteiras, que meu campo seja mais largo. Campo largo. Né? Alarga as minhas fronteiras do meu campo. E é isso, né, irmão Anderson? Todas as nações vão correr para ti, né? Então, nós estamos concluindo aqui 1 Samuel 3, versículo 19. Só lembrando, Samuel cresceu e Al estava com ele, e nenhuma das palavras que lhe dissera deixou cair em terra. O que significa isso? Nenhuma palavra que ele disse deixou cair em terra. Irmã Adriana. É a semente que é a palavra de Al. Hã? A semente que é a palavra de Al, né? Vamos entender primeiramente o que está dizendo. É uma interpretação boa. Mas fala assim, ó. Samuel cresceu e Al estava com ele. E nenhuma das palavras que lhe dissera deixou cair em terra. Eu quero só para ver se a irmã entendeu o que está falando. Eu leio aqui os irmãos ficam quietinhos, parece que todo mundo está sabendo, né? Está falando assim, ó, de todas as palavras que ele disse, e Al cumpriu todas elas. Nada caiu por terra, quer dizer, nada deixou de ser cumprido. Ele cumpriu todas as palavras, fazendo um link. Por isso que ele foi um profeta confirmado. Porque Al honrou o que ele disse. Se Al honrou o que ele disse, é Al confirmando as obras de suas mãos. Aí nós vamos lá naquela passagem que fala assim: aquele que falar uma palavra que Al não disse, como que eu vou saber de um profeta verdadeiro de um falso? Vamos lá. Deuteronômio quanto? 20. Deuteronômio 18, 20. Página 127, 128. Não, 127. Não, não é 18. Deuteronômio mais pra frente, né? 281. Esse aí que eu tava querendo ler. Deuteronômio quanto? 18, 20. 281. Deuteronômio 18, 20. Era esse aí. Olha aqui. Aqui, ó. Todavia, se o profeta tiver a ousadia de falar em meu nome uma palavra que eu não lhe tiver ordenado,
Ou se ele falar em nome de outros deuses, tal profeta deverá ser morto. Aqui, ó, versículo 18. Versículo 18. Vou suscitar para eles um profeta como tu. Está falando para Marcha. Como tu, Marcha. No meio de seus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe ordenar. Aí ele fala: caso haja alguém que não ouça as minhas palavras, que esse profeta pronunciar em meu nome, eu próprio irei acertar contas com ele. Tá vendo? Aí ele já fala do outro profeta. Ele fala: todavia, se o profeta tiver a ousadia de falar em meu nome, uma palavra que eu não lhe tiver ordenado, ou se falar em nome de outros deuses, tal profeta deverá ser morto. Talvez perguntes em teu coração, presta atenção, talvez perguntes em seu coração: como vamos saber se tal palavra não é uma palavra de Yahweh? Se o profeta fala em nome de Yahweh, mas a palavra não se cumpre, não se realiza, trata-se então de uma palavra que Yahweh não disse. Tal profeta falou com presunção, não temais. Ou seja, um profeta que fala em nome de Yahweh e a palavra não se cumpre, Yahweh não falou, é um falso profeta, falou por si mesmo. Quando alguém fala de um arrebatamento por diversas vezes e o arrebatamento não se realiza, está se falando por presunção. Tal profeta tem que ser morto. Porque não tem temor a Yahweh. Está falando de si mesmo. E aí faz um link diferente para Samial. Agora volta lá em Samial. Nós vamos ver na Bíblia King James da irmã Lúcia também. Vamos lá. Samial quanto? 3:19. Samial cresceu. Yahweh. O que significa Samial, irmã Adriana? Ele pede a Yahweh. Não. Porque eu pedi a Yahweh. Porque eu pedi a Yahweh. Quem que pediu? Não. Quem pediu a Yahweh? Ana pediu a Yahweh um filho. Por isso eu dei o nome de Samial, porque Ana pediu um filho para Yahweh. Filadélfia pediu um filho para Yahweh, representação de Raquel, a mulher amada, não tinha filhos, e falou: me dai um filho, senão eu morro. Samial, o que significa, irmã? Não, porque eu pedi a Yahweh. Ele não pede nada. A mãe dele que pediu um filho para Yahweh. O que significa Samial, minha irmã? Porque eu pedi a Yahweh. Isso. Quem pediu? Ana. Isso. Aí sim. Hã? Alinhado. Agora está alinhado. É a representação. A mãe ali que está querendo um filho. Um filho da promessa. Representação também de Isaac, né, que é o filho da promessa que ela teve na velhice, né? Olha aqui. Aí fala assim, olha. Samial 3:19. Samial cresceu e Yahweh estava com ele, e nenhuma das palavras que lhe dissera deixou cair em terra.
ou seja, toda se cumpriu. Aí ele fala, todo Israel soube que havia um profeta confirmado em Israel. Por que eles falam? De Dan até Betsaia, que Samial estava confirmado como profeta por Ial, porque o que ele falou se cumpriu. Porque o que ele falou se cumpriu. Não é ficar falando, entendeu? Asneira, fechando o ouvido a Ial e falando com presunção de si mesmo, como marcou outra data de arrebatamento nesse começo de ano, na Páscoa. Mais uma vez vai se frustrar. E quando chegar o nosso dia, irmãos, quando nós cumprimos o nosso chamado, a nossa mensagem, nós vamos partir. Aí, conforme a palavra da menina, a menina falou, se você, Naamã, que está com lepra, for até Samaria, Ial vai te curar, porque lá tem um profeta de Ial. Quem que é a representação? De Eliseu e Alcha. Você será curado, né? Que é o link, ou seja, um profeta de verdade. Um profeta de verdade, como aqui também Samial, um profeta de verdade. Fala em segundo. Jeremias 23, 16. Pode? Fala assim diz Yahweh dos Exércitos. Bem alto, irmão. Não ouçais as palavras dos profetas que vos profetizam enganos. Relatai-vos visões de seu coração, não da boca de Yahweh. Eles ouçam dizer aqueles que me desprezam. Yahweh falou, a paz esteja convosco. E a todos que seguem a obstinação de seu coração, dizem, não vos acontecerá nenhuma desgraça. Aqueles que se dizem assim, ó, vai estar tudo bem, mas Ial não está com eles. Ial não vai cumprir o que eles estão dizendo, porque não tem paz sobre eles não, porque eles desprezam a palavra de Ial. É isso que a irmã trouxe, entendeu? Então, daquilo que nós vemos, nós estamos ali invocando a Ial e Alcha, entendeu? Como um exército, para lançar por terra toda injustiça, e vem blasfemar contra nós. Vem blasfemar contra nós. E falando ainda, lançando injúrias. Como se diz, eles nos tomaram por inimigos sem causa. Entenderam? Então, amados irmãos, gratidão, papai. E aqui você viu que fala, todo Israel soube que Samial estava confirmado como profeta de Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh.
grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja.